Comissão de Professores para o Estudo e Revisão do Estatuto de Cristalina, Goiás. Um por todos e todos pela valorização do professor. Aqui nós iremos tratar de sugestões e alterações a serem feitas no projeto de lei do Estatuto do Magistério, que será votado em 2022 na Câmara dos Vereadores. Além das sugestões e alterações, estaremos justificando também, tá, alguns quesitos aos quais os professores estão em dúvida e que foram questionados em grupos de WhatsApp. Boa noite, que Deus alcance nossos sonhos e os torne realidade. Vamos lá, da jornada de trabalho e contrato. Tá? Nós pedimos a alteração do artigo 52, que fala que os critérios de avaliação serão definidos por meio de portaria expedida pela instituição gestora do sistema, ou seja, a SME. E como a equipe gestora pode ser mudada a cada 4 anos, o novo estatuto deve conter os critérios de avaliação para evitar inconsistências e perseguições. Também o beneficiamento por parentesco ou amizade, pois no momento desconhecemos quem serão os futuros gestores. Sendo assim, faremos a opção pela seguinte forma de avaliação, tá? Será diagnóstica do desenvolvimento da turma por parte dos responsáveis dos alunos de forma devolutiva através do Google Forms, com o título Pesquisa de Qualidade de Ensino, pela coordenação pedagógica, a serem levadas em conta as atribuições contidas na seção 1 da página 33 e 34, artigos 136 e 137, no que diz referente aos deveres. Outra alteração solicitada ainda na página 14, onde se fala da acumulação de cargos e salários, tá? No inciso 2º, o item está errado, pois são considerados cargos técnicos, tá? Não só aqueles que possuem habilitação superior, como é o caso dos técnicos de enfermagem, técnicos de raio-x e ainda os técnicos de gesso, que a sua habilitação é em nível médio. Seção 2 das vantagens, tá? Nós solicitamos a alteração e o acréscimo no caso da gratificação por alfabetização, tá? Muitos professores reclamaram quanto à retirada da gratificação por alfabetização anteriormente dada aos professores modulados nos primeiros e segundos anos do ensino fundamental, pois em alguns casos estava havendo o beneficiamento por meio de amizades e o parentesco de tais professores, infringindo e violando os princípios da moralidade expresso na nossa Constituição Federal. Sendo assim, estavam ficando nessas turmas professores sem o perfil de alfabetizadores, apenas pela gratificação ou remuneração financeira. Não estamos falando de todos os professores da alfabetização, e sim de alguns. Dessa forma, nós solicitamos que seja feito o acréscimo de gratificação, sim, mas por turma alfabetizada. E como é que será feito isso? A turma, ela vai ser, tá, avaliada diagnosticamente para verificar constantemente a sua alfabetização. Nós solicitamos também reduzir o número de alunos por turma de alfabetização, 15 alunos por turma, justamente para facilitar o professor, tá? A interação entre o professor e aluno, a devolutiva desse professor para com o aluno, tá? E nós solicitamos também que seja feito um acréscimo de um coordenador pedagógico na Secretaria Municipal de Educação, exclusivo para acompanhar a alfabetização. Tá? Nós solicitamos também o acréscimo de avaliação do professor alfabetizador nas mesmas regras citadas no artigo 52, inciso 6º,
tá? Solicitamos também o acréscimo da escolha dos coordenadores pedagógicos a serem escolhidos através de voto entre os funcionários da instituição, não só os coordenadores pedagógicos, mas também os coordenadores de turno, tá? E acréscimo também de um item importantíssimo, né? Ao professor será proibido ficar fora da sala de aula por mais de 2 anos, ou seja, exercendo outra função, pois o seu concurso foi para professor, salvo, tá? Os professores que estão exercendo o cargo de confiança dentro da Secretaria de Educação. Esses, no caso, ficarão fora da sala de aula enquanto perdurar, tá? O período em que ele estiver trabalhando dentro da Secretaria de Educação. Agora, a alteração e o acréscimo na página 16, nós solicitamos, né, da gratificação dos adicionais por titularidade, tá? Que seja feito o acréscimo dos adicionais por titularidade de até 30%, referente aos cursos de capacitação e afins na área da educação, como estava no antigo estatuto, pois tal ponto foi acordado que não seria retirado da reformulação do estatuto. Justamente no período em que nós fizemos a primeira reunião da comissão, tá? No salão da creche Nossa Senhora Aparecida. Foi explicado e foi falado e foi batido muito nessa tecla aonde nós não estaríamos, tá? Onde não seria retirado o adicional de titularidade de até 30% referente aos cursos de capacitação. Então, nós solicitamos que volte justamente o acréscimo dos adicionais por titularidade. Tá joia? Então, descritos como era no antigo estatuto, tá? De até 30%. Nós solicitamos também a alteração e o acréscimo na página 17, tá? Porque lá consta apenas gratificação de função só para o coordenador pedagógico, porém nós achamos justo fazer também para o coordenador de turno, pois ambos exercem funções de grande responsabilidade dentro da instituição de ensino, ou seja, ficaria 7,5%, tá? De gratificação de função ao coordenador pedagógico de cada instituição, justamente porque esse estatuto, tá? Ele foi feito em cima das leis orçamentárias para esse ano, então seria 15%, como foi viabilizado os 15%, nós não estaríamos mexendo nos 15% e ficaria cerca de 7,5% para cada coordenador de turno. E como o estatuto, ele passa por revisão sempre a cada 2 anos, isso aí pode ser mudado, tá, futuramente, ou seja, aumentar a porcentagem desde que nosso município venha a receber mais repasses, né, na área da educação. Ainda na página 17, tá, no inciso 5º, foi colocado justamente a respeito da gratificação por titularidade, né? Que para fazer jus à gratificação de titularidade, o professor deverá ter cumprido o estágio probatório e ainda o curso de aprimoramento deverá ser realizado a partir do ingresso do servidor no cargo que ocupa, tá? Naquela razão que é da reunião da primeira comissão no salão da creche, né, com todos os professores do município, naquela data ficou definido que nada mais justo, pois o mesmo, ou seja, o professor, estaria em constante atualização e estudo, o que seria benéfico para os educandos do município e ainda estaria aplicando os projetos de estudo, tais como mestrado e doutorado, dentro do município, fazendo com que também a investidura no cargo seja por perfil de educador e não apenas por salários, apesar de que para ser professor sempre deverá existir um plano de carreira, sempre respeitando as legislações vigentes e o respeito ao profissional.
porém, o mesmo deverá acontecer ao longo do seu exercício do magistério, ou seja, tá? Após a investidura do cargo. Tudo isso foi discutido, tá? Entre os professores do município, por isso que eu estou justificando na página 17, porque muitas pessoas colocaram que não sabia, né, justamente disso, mas já na primeira comissão foi feita a revisão do estatuto, tá? E foi colocado justamente, foi discutido esse ponto e foi o acordo que foi feito na época. Agora, referente à hora atividade. Alteração e acréscimo. Manter o professor efetuando a hora atividade fora do local de trabalho, como sempre ocorreu em nosso município de Cristalina, dando ao professor autonomia para gerir os seus horários, e para planejar. Assim, o professor terá a compatibilidade de horário para exercer outro cargo de professor através de outro concurso e ou PSS. Como é de direito, o professor ele tem direito a exercer 2 cargos ou dois concursos, ou um concurso e um PSS, ou até mesmo trabalhar de forma de PSS em uma escola particular, tá? Ao professor, isso é permitido. Então, nós solicitamos manter o professor efetuando essa hora atividade fora do seu local de trabalho. E isso, para isso, nós temos legislação? Sim, tá? A legislação, ela está no portal do MEC, dentro do plano de carreira, onde nós temos perguntas frequentes. Lá na questão número 15, a terça parte da carga horária que é dedicada à preparação das aulas, formação continuada, planejamento e atividades de avaliação deve ser cumprida no local de trabalho do profissional? Olha a resposta, depende das normas de cada ente federativo, seja ele um estado, um município ou distrito federal. Ou seja, o município ele tem total autonomia para designar as normas para que o professor ele possa estar cumprindo a sua hora atividade em sua residência, justamente porque continuando, tá? No inciso 4º, no artigo 2º da Lei 11.738, de 2008, diz que a composição da jornada de trabalho observar-se-á o limite máximo de 2/3 da carga horária para desempenhos das atividades de interação com os educandos. Em todo o corpo desta lei não há referência à forma como deverá ser cumprido o terço restante, pois é de competência do ente federativo organizar as atividades a serem desenvolvidas pelo seu sistema de ensino, de acordo com o projeto político-pedagógico da rede de ensino. Para complementar a informação, sugerimos a leitura do parecer do Conselho Nacional de Educação e o Conselho da Educação Básica, número 18, de 2012, disponível na página do Conselho Nacional de Educação. Lá também dá para ver claramente que o professor ele pode fazer a sua hora atividade fora do seu local de trabalho profissional. Hora aula. Vamos justamente esclarecer a parte da hora aula que está dando o que falar entre os professores do município. Vamos lá, é apenas uma explicação daquilo que está já descrito no estatuto, tá? No projeto para ser aprovado na Câmara. Lá na página 44, na seção 3 do quantitativo de cargos, no inciso 2º, para efeito de cálculo de remuneração, vou repetir, para efeito de cálculo de remuneração da hora-aula do professor, considerar-se-á cada mês como constituído de 5 inteiros, ou seja, semanas, totalizando 200 horas mensais. Ou seja, a hora ela vai ser utilizada para efeito de cálculo de remuneração. Lá no inciso 3º, volta a falar, para efeito da remuneração, considerar-se a
hora-aula equivalente à hora-relógio de 60 minutos, apenas para efeito de remuneração. No inciso 4º, vem explicando, o termo hora-aula não se confunde com a definição de aula, que pode ter a duração diferente de 60 minutos. Para tudo isso, nós temos vários pareceres do Conselho Nacional de Educação, do Conselho de Educação Básica, tá? Justamente falando sobre a hora-aula do professor, tá? Que o professor ele exerce hora-aula e não hora-relógio. No entanto, tá? Para fins de remuneração, o nosso município estará utilizando a hora relógio só para remuneração, tá? Não quer dizer que vai alterar a hora do professor. Vamos lá, na página 13 e na página 50, vem falando justamente da composição da jornada com terço de hora atividade fora, né, da sala de aula, ou seja, o professor que faz 40 horas, ele vai trabalhar 27 horas dentro da sala de aula e 13 horas ele vai fazer como hora atividade, né, fora das dependências da escola, assim como o professor de 30 horas, ele fará 20 horas aulas dentro da escola e 10 horas atividade, né? O professor de 20 horas, ele fará 13 horas dentro da instituição de ensino e 7 horas para planejamento da hora atividade. Plano de carreira. Vamos falar um pouquinho agora do nosso plano de carreira? Fundeb Vamos ouvir 2022. um pouquinho sobre o Fundeb 2022 para que vocês possam entender um pouco sobre o plano de carreira? Impostos. Tudo que compramos tem um imposto, ou seja, uma taxa que pagamos pelo produto. Todos os impostos vão para uma conta única, ou seja, o Tesouro Nacional, que é como se fosse um caixa do governo. Tudo que é arrecadado é somado como receita do governo e depois é feita a divisão dos valores entre União, estados e municípios. Porém, existe um fundo, o Fundeb, que recebe impostos já definidos, tais como IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, a Lei Complementar 87, que dispõe sobre impostos dos estados e do Distrito Federal e municípios, tá? São relativas a operações de circulação de mercadorias, tá? Intermunicipais. Tem o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Existe o ITCMD, que é o imposto devido quando ocorre mudança de transmissão de propriedade de bens ou direito em razão de óbito ou de doação. Existe o FPM, que é um recurso recebido pelos municípios a título de participação na arrecadação de tributos federais. Existe o ITR, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos. Existe também a complementação da União, que passou a ser feita agora em 2022. Esse ano nós vamos receber 5%, porém, esse percentual aumentará gradativamente até 2026. O Fundeb chama-se Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Como é que acontece a distribuição dos recursos do Fundeb? A forma de distribuição dos recursos que compõem esses fundos, né, que foram arrecadados através dos impostos, será mensurada de acordo com a base no valor anual por aluno. Assim, a distribuição seguirá o número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação, ou seja, é feito através do censo escolar, tá? Então, cada município vai receber um montante de acordo com o número de alunos matriculados. E como será feita a aplicação desses recursos? O fundo do Fundeb é enviado no valor de 100% aos municípios, provenientes dos impostos já explicado anteriormente,
aonde o mínimo de 70% deve ser feito para pagamento dos profissionais da educação e no máximo 30% para manutenção e desenvolvimento da educação. Os repasses do Fundeb acontecem nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. Tudo isso que está sendo falado aqui vem justamente de sites oficiais, como FNDE, Planalto, MEC, tá? Sites do governo. A Lei 11.738, ela simplesmente é conhecida como a Lei do Piso Salarial dos Profissionais do Magistério, aonde o artigo 5º, ele fala que o piso salarial do professor, ele será atualizado anualmente, sempre no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. Ou seja, desde janeiro, o município já recebe com um aumento. A decisão do STF sobre a validade da lei do piso aconteceu no ano de 2013. Nesse ano, o STF reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738. Você pode confirmar tudo isso no site do Planalto, planalto.gov.br, tá? No Código Civil e também no portal do MEC. Para isso, basta acessar os links, ok? Tudo isso é para você conhecer como funciona o Fundeb, como funciona o repasse do Fundeb para pagar os professores dos estados e municípios. Bem, justificando, tá? A deputada, a professora Dorinha, que é presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, a professora Dorinha, ela concedeu uma entrevista ao Jornal Popular quando ela esteve em Goiânia, no dia 18/2, tá? Aonde ela falou sobre o cumprimento do piso dos professores e da dificuldade do pagamento enfrentada por alguns municípios e da responsabilidade da União na complementação dos recursos, tá? Então, infelizmente, ela colocou, né, que tem municípios que não estão conseguindo pagar os 33,21%, o nosso município é um desses, tá? Então, assim, não é brincadeira, tá? Está havendo muitas fake news e nós estamos vendo constantemente em fontes seguras, nós podemos pesquisar, eu vou colocar o link logo abaixo do vídeo para que vocês possam ver e tirar suas próprias conclusões, tá? Vou deixar o site onde você vai conseguir retirar o extrato do Fundeb, justamente referente ao nosso município. No ano de 2021, 2022, e a qualquer momento que você quiser, basta acessar o site através do link, tá? Então, você estará vendo que o nosso município, infelizmente, não teve esse repasse. E fala assim, mas não tem uma parte que o município deve dedicar à educação? Sim, porém, essa parte, apenas 2,5% da educação vai para a remuneração dos profissionais da educação, apenas 2,5%. Então, somando, né, esses 6,70% mais esses 2,5%, deu aproximadamente esses 10% que foi repassado, que será repassado aos professores agora no mês de fevereiro. O que é considerado essencial para a constituição de um plano de carreira, tá? Para isso, consideram como referenciais da Lei do Piso a Lei 11.738, a Lei do Fundeb, a LDB e algumas outras leis, tá joia? Então, tudo isso é utilizado para considerar as referências para fazer o plano de carreira do professor. Então, assim, o plano de carreira pode ter um piso fixo?
né? Por exemplo, 2 salários mínimos, na realidade existe já a própria lei do piso, que é a Lei 11.738 do ano de 2008. Tá? Então, assim, o nosso município, ele colocou um quadro permanente referente aos vencimentos, tá? Do plano de carreira, só que o valor referenciado aqui foi no ano de 2020 e consta que o município só haverá nível 2 ou 3, ou seja, já haverá um pequeno aumento, tá? Recebendo sempre acima do piso, desde 2020. Porque se o professor de 40 horas, ele vai receber já acima do piso, né? Ele estaria recebendo por 16,19 R$ 16,19 a hora aula. E, no entanto, a lei do piso ele coloca o professor de 40 horas ali, né, o mínimo seria de 40 horas dentro do magistério. Então, assim, os outros pontos, como P2 e P3, foi feita uma base de cálculo em cima da lei do piso, tá? Que seria para P1. Então, aqui o nosso município já entra pagando como P2, tá? Tanto é que consta no nosso plano, tá? A ser implantado o plano de carreira e de remuneração do projeto de lei do nosso estatuto. Quanto a justamente as letras A, B, C e D, que anteriormente tinham outras porcentagens, foi feita a viabilização através da lei orçamentária, que o nosso município não consegue estar justamente pagando esses valores, repassando esses valores aos professores. Então, através de cálculos, tá, entre o secretário de Finanças, entre a contabilidade, né, entre a prefeitura, a Secretaria de Educação, viu-se que não adianta prometer e não conseguir cumprir. Para que possa haver o cumprimento, foi colocado apenas 2% por cada letra, mas, no entanto, permanece as vantagens do quinquênio, tá? E a gratificação de titularidade, no momento, será oferecida no valor de 10 a 20% sobre o vencimento. Por quê? Porque justamente foi feito em cima da lei orçamentária, a qual o município está recebendo como repasse nesse momento. O que eu venho falar com relação a isso? Tá? Explicar e justificar. Por quê? De que adianta prometer se não tem como cumprir? É aquela história. Eu faço um gasto, mas, no entanto, eu não tenho como pagar. Eu estourei 2 cartões de crédito, porém, o meu vencimento, aquilo que eu recebo, é menor. Então, eu vou ficar devendo, certo? Então, dessa forma, tá? Os gestores sentaram e calcularam e viram a viabilização, tá, desses repasses. Eu estou justificando. Para tanto, né, como nós não estamos no momento com viabilidade de fazer o aumento de 33,21%, tá? Foi votado o projeto de lei agora em fevereiro, ele já vai entrar em vigor no próximo pagamento, agora ao final do mês. Porém, tem um parágrafo único justificando que, se houver, tá, uma publicação, a norma jurídica vindo do governo federal, estabelecendo atualizações e índices superiores aos índices aplicados nessa lei, o município irá realizar a complementação, ou seja, se o nosso município receber justamente algo mais ou haver uma norma jurídica, o nosso município vai repassar sim para os professores, tá joia? Porque no momento não há viabilização, tá? Dentro da lei orçamentária do Fundeb. Até porque foi publicado no site da prefeitura que o nosso município, no momento, tem utilizado não 70%, mas sim 81% para
pagar os profissionais da educação. Ou seja, ao invés de pagar 70%, que é aquilo que está na lei, que vem do Fundeb, o município está disponibilizando ainda mais 11% no repasse do pagamento dos professores, tá? Isso foi calculado, foi colocado e foi justificado em sites no portal da transparência da prefeitura. Tá? Das disposições finais, aquilo que nós notamos e que nós gostaríamos também que fosse acrescentado, tá? Seja feito o acréscimo do campo, que os processos de solicitação de benefícios deverão ser protocolados até o mês de maio para viabilização orçamentária para o ano subsequente. Por quê? Tudo que o município irá fazer, ele precisa passar primeiramente pela lei orçamentária do ano seguinte. Precisa ser calculado aquilo que será gasto no ano seguinte, para que seja feito os cálculos, seja aprovado e não prometer aquilo que não se consegue cumprir. Tem que haver dinheiro em caixa, tá joia? Sendo dessa forma, tá? Foi solicitado que entre dentro do orçamento. Então, para isso, todo e qualquer benefício ele deverá ser protocolado até o mês de maio. No mês de setembro ocorre, né, a reunião da lei orçamentária do ano seguinte, tá? E aí no ano seguinte o professor ele já vai estar tranquilamente, por quê? Porque o benefício que ele solicitou entrou no orçamento do município, tá? A partir de hoje, dia 24 de fevereiro de 2022, será enviado a cada instituição uma pauta de reunião contendo as alterações aqui citadas, para que todos os professores efetivos e contratos possam ler. E os que estão ou estarão de acordo com as alterações aqui expostas possam assinar, no intuito de que tais solicitações venham a ser entregues à senhora secretária de Educação, dona Nilda Gonzatti, em nome de todos os professores de Cristalina. Lembrando que tudo aquilo que fora tratado aqui está dentro de todas as normativas nacionais vigentes. Estamos solicitando as mudanças que beneficiem a educação e os educadores de Cristalina, Goiás. Quaisquer dúvidas, procurem os professores responsáveis por essa comissão, através dos números de WhatsApp que estão descritos aqui, tá? Lembrando que eu já conversei com a dona Nilda, após vocês repassarem, tá? As assinaturas de aceite, eu vou repassar para ela um ofício marcando dia e hora para que seja entregue o documento da pauta solicitando as mudanças, tá, no nosso estatuto. Então, para isso, eu solicito a assinatura de todos aqueles que estão de acordo com as alterações aqui citadas. Tá joia? Eu gostaria de agradecer ao vereador Hernani por apoiar as mudanças que beneficiam a educação. Gratidão é quando a alma diz obrigada. Boa noite a todos e fiquem com Deus.